Fala galera, Prof. Rê aqui mais uma vez e hoje a gente vai trabalhar mais uma aula de inequações. Já trabalhamos com a inequação do primeiro grau, já trabalhamos com a inequação do segundo grau e agora a gente vai tentar juntar tudo e entender de verdade como que cai em prova. O que a gente viu para primeiro grau separado, para segundo grau separado, não que não seja importante, se eu não entender aquilo não sai o que eu vou te mostrar hoje, mas normalmente em prova vai cair inequação do tipo produto ou inequação do tipo quociente, ou seja, ele vai fazer a multiplicação entre duas funções e perguntar para ela ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero e assim por diante, ou talvez ele efetue a divisão. Qual que é a nossa ideia? Jamais esqueça, é estudar o sinal da função. No caso de tipo produto ou tipo quociente, é estudar o sinal das funções. E lembra que para estudar o sinal, tu vai fazer o quê? Tu vai igualar a zero. Então, olha o objetivo. Falei na aula anterior que isto aqui deve ser olhado por último. Guarda o que eu vou falar. Para resolver essa questão aqui, para resolver esse exemplo, podia ser maior que zero, menor que zero, menor ou igual a zero, ou maior ou igual a zero, como está aqui. Não é isso que vai interferir no meu cálculo. Óbvio que isso interfere na resposta, mas não no cálculo. Interfere na resposta, mas não no cálculo. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta e escuta eu falar isso várias e várias vezes, porque isso é fundamental. Vamos lá então. Para estudar o sinal faz o que mesmo? Igual a zero. São duas funções separadamente. X² menos 5x mais 6 tu vai igualar a zero. E x menos 5 tu também vai igualar a zero. Para não ficar amontoado aqui no canto. A primeira continha, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Quem sabe fazer por soma e produto, adianta o vídeo aí e mete ficha. Se não, acompanha aqui. Então, nosso x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, que é b ao quadrado, que dá 25, menos 4ac, 24. Tudo isto dividido por 2a, que vai dar exatamente 2. Teu x vai ser igual a 5 mais ou menos 25 menos 24, 1. Raiz quadrada de 1 é 1, tudo isto dividido por 2. Encontra as raízes. Teu x' vai ser 5 mais 1. 6 dividido por 2, 3. X duas linhas, 5 menos 1. 4 dividido por 2, igual a 2. Essas são as raízes da tua estrutura da função do segundo grau. X' igual, vou mudar aqui, vou colocar 2 primeiro, e x duas linhas igual a 3, ok? E aqui é só isolar. X menos 5 igual a 0, o teu x passa a ser exatamente igual a 5. O que tu vai fazer com essas raízes? Vai fazer um esboço gráfico. Mas como foram duas equações que tu resolveu, derivam de duas funções diferentes. Então são dois gráficos. O que eu sempre aconselho? Desenhar um abaixo do outro, porque a resposta ela sai no visual. A gente vai fazer uma estrutura e depois tem que entender de maneira visual como dar a resposta. Quer ver como é que fica? Vamos lá. Vou jogar uma reta, um eixo X, demarcar o ponto 2 e o ponto 3. Isto é uma parábola com cavidade voltado para cima, já foi estudado, qualquer coisa volta na aula de função do segundo grau. Então esta parábola vai cortar o eixo X em dois pontos. Estudo do sinal. Acima do eixo X positivo, abaixo do eixo X negativo e acima do eixo X passa a ser positivo novamente. Agora tem a outra função. A outra função é primeiro grau, é uma reta. Onde tu vai desenhar? Logo abaixo. Faz um esboço, marca o eixo X. No eixo X tu encontrou a raiz, que é o ponto 5. Marca o ponto 5. E agora uma reta. Reta crescente. Tu já viu lá na aula de função afim. Esta reta crescente, só um esboço. Positivo acima do eixo X. Negativo abaixo do eixo X. Olha por que eu pedi para fazer uma embaixo da outra. Porque tu está fazendo o quê? Tu está fazendo uma multiplicação entre as duas funções. Então, para a gente achar esse sinal, tu vai fazer exatamente uma regra de sinal. Essa é a nossa ideia. Regrinha de sinal para encontrar o sinal resultante. Então, tu vai fazer uma reta auxiliar aqui embaixo para demarcar essa tua resposta. Olha os intervalos.
tu tem alguma coisa que acontece antes do 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 5 e após o 5. Regrinha de sinal. Mais com menos na multiplicação dá menos. Menos com menos na multiplicação dá mais. Mais com menos na multiplicação dá menos. E mais com mais na multiplicação dá mais. Pronto. O que eu acabei de fazer? Estudei o sinal da estrutura. Eu ainda não resolvi a inequação. Isso que eu acabei de fazer, guarda o que eu vou falar. Qualquer coisa, volta o vídeo várias vezes para escutar o que eu vou falar. Tu está fazendo o estudo do sinal e isso indifere da desigualdade. Podia ser qualquer desigualdade, o estudo do sinal passaria a ser o mesmo. Agora que tu vai olhar para a desigualdade entendendo a leitura perfeita. Tu quer algo maior ou igual a zero. Ou seja, tu quer a parte positiva ou a parte que zera a tua estrutura. Então vamos lá. Se tu quer a parte que zera, os pontos que zeraram são 2, 3 e 5. Eles devem ser inclusos na tua resposta. Lembra como é que tu faz lá? Quando quer incluir a simbologia, é uma bolinha fechada. Então vai colocar bolinha fechada no 2, vai colocar bolinha fechada no 3 e vai colocar bolinha fechada no 5. Isso é a parte que zera. Só que além disso, tu quer também a parte positiva. Então tá aqui, ó, já tá marcado, é só destacar. Entre o 2 e o 3 tem uma parte positiva e após o 5 também tem uma parte positiva. É assim que tu vai resolver uma inequação. Podia ter 10 multiplicações, 3 multiplicações, 2 como é o caso, daí tu vai jogando mais retas e assim por diante. Mas sempre partindo da ideia de estudar o sinal e não tentar olhar para isso aqui de primeira. Perfeito? Claro que o desenho não vai cair em prova, então não esqueça de toda a simbologia. Vamos anotar aqui as possíveis respostas. O nosso conjunto solução pode ser escrito x pertence aos reais de tal maneira que o nosso x está entre o 2 e 3, incluindo esse 2 e o 3. Então, x entre o 2 e o 3, eu estou incluindo o sinalzinho de igual. Ou o x está à direita do 5, ou seja, o x é maior do que 5 com o sinalzinho de igual, porque a gente incluiu maior ou igual a 5. Quer a simbologia específica de intervalo? Vamos lá, ó. O teu conjunto solução é um intervalo fechado entre 2 e 3. Ou, esqueci de colocar aqui, ó. Coloca aqui, é ou que deve ser colocado. Ou significa uma união. Então, união com intervalo que começa no 5, fechado o colchete para dentro e vai embora. Tá aí um exemplo de inequação do tipo produto, que como eu falei, pode ser multiplicação de 2, 3, 4, 5, um monte de funções. O importante é, não começa por aqui, começa estudando o sinal das funções que tu vai trabalhar. Agora te pergunto, qual que é a diferença no estudo do sinal entre um produto e um quociente? No estudo do sinal, multiplicar mais com mais ou dividir mais com mais é a mesma coisa. Dividir mais com menos ou multiplicar com menos é a mesma coisa. Então a ideia para trabalhar com o estudo do sinal é exatamente a mesma coisa. Então veja, ó, as mesmas expressões, só que na forma de um quociente. Pausa o vídeo e tenta marcar a resposta correta. Dá inclusive uma olhadinha nos modelos de respostas. São todos muito parecidos, que é isso que a tua prova vai tentar fazer com vocês. Induzir ao erro não pelo cálculo, porque o cálculo é uma equação, ou do primeiro ou do segundo. E isso a gente consegue fazer de maneira tranquila. Agora o problema é a resposta. Então, de novo, pausa o vídeo, tenta fazer. Depois, observa o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Já pausou então? Já tentou fazer? Vamos tentar encontrar a resposta correta. Olha lá. X² menos 5x mais 6 vai fazer o quê? X² menos 5x mais 6 vai igualar a zero. Continha já foi feita. Vamos colocar aqui
uma resposta vale 2, outra resposta vale 3. X menos 5 vai igualar a 0, x igual a 5. Então veja que por mais que seja um quociente, mais uma vez, ó, eu não começo por isto aqui. Eu pego cada estrutura igual a 0. Um erro muito comum é pegar isso que está dividindo e passar para cá multiplicando. Aí, ó, errou o exercício. Então bastante cuidado. Você vai fazer do mesmo jeitão, como se fosse a ideia de um produto, beleza? Marca lá então um eixo x, ponto 2 e ponto 3. Isto é uma parábola com concavidade voltada para cima, parte positiva, parte negativa, parte positiva. Logo abaixo, não ao lado, logo abaixo, joga o eixo x novamente, demarca a sua raiz. Agora tu passa a ter primeiro grau, coeficiente angular positivo, reta crescente positivo, para a direita da raiz, negativa à esquerda, porque a função é crescente. Que tu fez mesmo lá no exemplo anterior, vai fazer a mesma coisa aqui. Reta auxiliar para fazer exatamente a tua regra de sinal. Mete ficha lá nos intervalos. Antes do 2 acontece alguma coisa, entre o 2 e o 3 outra coisa, entre o 3 e o 5 outra coisa, e para frente do 5 algo diferente. Então o que acontece? Na divisão, estudo sinal, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Eu expliquei até mais rapidão. Por quê? Porque é igual, estrutura de quociente ou de produto, no estudo do sinal passa a ser o mesmo. Professor, o estudo do sinal é o mesmo, mas a resposta é a mesma? Boa pergunta, porque eu sei que tu perguntou isso, tá bom? Esta resposta se deve a isso aqui, ó. Quando a gente passa a ter uma divisão, tem que tomar um cuidado gigantesco. Uma divisão, tu tem esse carinha aqui de baixo, que é o nosso denominador, e esse denominador, não esqueça que ele sempre tem que ser diferente de zero. Então é esse o cuidado que tu tem que ter. Porque muitas vezes, como é o meu exemplo, ele pede para que tu encontre coisas positivas ou negativas e incluindo o zero. Se não tivesse o sinal de aqui embaixo, eu ia falar que a resposta seria a mesma, porém tem o sinal de igual. Como tem o sinal de igual, ele quer que tu também, além da parte positiva, encontre os valores que zeram. Mas não esqueça que o denominador jamais pode zerar. Isso é conceito matemático. Então a única diferença estará aqui, ó. Como eu quero um valor maior que zero ou que possa zerar, neste exemplo específico, eu só vou poder fazer zerar o que está em cima da fração, apenas a parte do numerador. Então, bolinha fechada no 2 e bolinha fechada no 3. Porém, por mais que a prova esteja pedindo igualdade com zero, denominador jamais pode zerar. Consequentemente, bolinha aberta no 5. O restante é igual, ele quer algo positivo, então ó, maior que zero. Entre 2 e 3 e para frente do 5. Então a resposta passa a ser qual alternativa? Olha aqui, ó. Tudo ele colocou entre 2 e 3 e depois o 5. Por isso deve manjar da simbologia. Bolinha fechada, entre 2 e 3. Então inclui o 2 e o 3. Deu um pulo ou união, bolinha aberta, não inclui o 5. Consequentemente, olha o gabarito aqui, ó. Inclui o 2 e o 3 e não inclui o 5. Gabarito. Beleza? Letra. Espero que tenha dado uma clareada. Estrutura de inequação, tipo produto e tipo quociente, extremamente importante. Falou, galera. Até a próxima. Abraços.